Olá, queridos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos ao nosso primeiro vídeo do canal Coisas de Deus. O nosso objetivo é falar do amor de Deus e fortalecer também a nossa fé. Nós somos da cidade de Limeira, nós professamos a fé católica, apostólica, romana, mas se você é de outra religião, se sinta acolhido e continue conosco. Eu tenho aqui dois convidados especiais, daqui a pouquinho eu vou pedir para eles se apresentarem, estão aqui aguardando. E eu gostaria de falar para vocês que nós estaremos sempre gravando vídeos, entrevistando irmãos da igreja. Em alguns momentos também nós vamos convidar alguns sacerdotes para participar conosco. Meu nome é Denis Moreno Tomás, estamos aqui, vamos seguir com essa entrevista, com esse casal de muita fé. Com certeza a gente vai conseguir preencher o nosso coração e também, cada vez mais, absorver os ensinamentos de Deus, tudo aquilo que Deus tem para a nossa vida. O tema de hoje é segurando nas mãos de Deus. E você? Será que você está segurando na mão de Deus? Tem frequentado a Santa Missa? Tem rezado? Tem buscado o Senhor? É uma reflexão que fica para o seu coração. E agora, gostaria, esse casal maravilhoso que está aqui conosco, por gentileza, se apresente, começando primeiro pelas damas, pode ser? Sim, com certeza. Sim. Meu nome é Rosângela Brito, sou conhecida mais como Kika, sou casada, né, com o Silvio há 24 anos, e nessa construção da nossa família, nós tivemos 2 filhos, Jonas Brito e o Samuel Brito. Sou enfermeira obstetra, sou professora, e é uma alegria muito grande poder estar aqui partilhando um pouquinho com cada um de vocês nessa nossa trajetória, na nossa vida, o que foi formar, né, família, como é construir, né, continuar, né, firme, mesmo quando nós sofremos, mesmo quando a dor abate a nossa vida, e segurando mesmo nas mãos de Deus. Me chamo Silvio Brito, somos casados há 25 anos, né? Vai fazer 25 anos, inclusive agora, o ano que vem, né? Nós vamos fazer nossas bodas. E sou gestor público, palestrante, sou coach e o principal, filho de Deus, né? E estamos aqui para partilhar um pouquinho com cada um de vocês a nossa experiência profunda com Deus, né? O que Deus significa na nossa vida, na nossa família. Temos uma família maravilhosa porque nós continuamos segurando na mão de Deus. Muito bem. Nossa, quantas habilidades, hein, irmão? Glória a Deus. E para começar, gostaria que vocês contassem um pouquinho para a gente onde vocês se conheceram, como que começou a história de vocês. Desde, né, de solteira, a minha juventude, a minha adolescência, sempre fui católica, fui batizada na Igreja Católica, sou filha de pais, né, católicos, toda a minha família católica, e cresci na Igreja Católica, fui batizada, fui primeira Eucaristia, fui crismada, né? Então eu já venho desse berço católico. Na comunidade participava de grupo de jovens, né? E dentro desse grupo de jovens foi aonde eu conheci o Silvio, né? Nos conhecemos lá, noivamos também na igreja, né? Namoramos na Igreja Católica, noivamos na Igreja Católica, casamos também na Igreja Católica. Então, na verdade, a gente acabou se conhecendo mesmo dentro de um grupo de jovens, um grupo de amigos católicos, e hoje, graças a Deus, já aí 24 anos, né? Bênção, graças a Deus. Graças a Deus. Uma família que a gente vê que realmente, eu conheço a história de vocês, já tive a oportunidade de participar de retiro, onde vocês testemunharam a vida de vocês, a história de vocês, que é o que nós vamos agora compartilhar com os nossos irmãos, né? E depois de tudo isso, então vocês se casaram, se conheceram no grupo de jovens, namoraram por quanto tempo? Nós namoramos por 5 anos, né?
Como a Kika disse, nós nos conhecemos no grupo de jovens, qual eu coordenava o grupo de jovens na época, na comunidade do Bom Jesus, né, paróquia São Benedito, a qual paróquia que participamos até hoje, né, e tínhamos um grupo de jovens muito grande, um dos maiores grupos da diocese, e lá nos conhecemos, né, e namoramos aí por 5 5 anos e anos. depois fomos ao matrimônio, essa graça maravilhosa que Deus nos concedeu. Bem, e vocês tiveram um filho, eu conheço a Sim, história de vocês, o sim, Jonas. o Jonas. Muito O Jonas massa. foi o nosso primeiro filho, né? E o Jonas também fazendo a sua experiência também, né? Nasceu também na igreja católica, foi batizado, primeira Eucaristia, estava na experiência do Crisma, né? Então o Jonas, né? Esse nosso primeiro filho, né? Com 12 anos, eu acabei sofrendo aí, né? Um acidente, né? Com ele. E nesse acidente eu acabei indo para um hospital, o Jonas foi para outro hospital, né? E o Jonas ficou internado por uma semana num hospital que foi aqui na nossa cidade mesmo, em Limeira, na Santa Casa. E depois desta uma semana o Jonas veio ter morte encefálica, né? E para nós foi muito delicado ter essa experiência, né, de ser o único filho e de repente a gente recebe um chamado que realmente o Jonas contempla o paraíso, E foi um né? acidente de De trânsito, né? trânsito, um acidente de carro, na verdade um local que aonde era para correr 40 por hora, a pessoa estava mais de 100 por hora, né? Então me pegou atravessando ali a avenida. Foi tudo por um instante, foi tudo muito rápido, né? Foi um passeio normal, né? Familiar. Fomos ao shopping almoçar e foi na volta desse almoço. E depois de uma semana, o Jonas, a gente recebe a notícia da morte encefálica, né, bem, dele. E para nós, como pais, como católicos, participantes ativos mesmo da igreja, somos chamados a refletir tudo aquilo e fazer uma experiência com Deus, continuar amando, continuar a nossa história, a nossa vida com aquela perda, né? E, e quando a gente recebe a notícia, né, da morte encefálica dele, eu me lembro até hoje que eu fui no ouvidinho dele e falei para ele, né? Filho, se realmente você contemplou o paraíso, se você está aí diante, né, de Deus, que realmente você fique aí, a mamãe e o papai realmente vai ficar bem, mas quando a mamãe e o papai não suportar esta dor, que você seja um leãozinho a rugir realmente na nossa alma, na nossa vida, para que realmente a gente não se enfraqueça, para que a gente não fique triste e seja mesmo, filho, a mamãe e o papai libera você realmente para poder contemplar o paraíso. Como a morte cerebral ela tem um tempo para ser realmente fechado o diagnóstico, a gente deixou esse tempo muito livre, lógico, como católicos, na expectativa de um milagre, né? Que realmente tudo aquilo que eu pudesse estar vivenciando, eu e o Silvio, Deus pudesse reverter tudo aquilo. Mas realmente o Jonas prefere o paraíso. Tivemos a coragem de doar os órgãos dele na época. Nós doamos as córneas, né, 2 córneas, os 2 rins. Hoje nós temos aí, né, nesse universo todo, 4 pessoas, talvez adolescentes, crianças, né, nós não sabemos. Temos curiosidade, né, bem, Muito, até hoje muito. de querer saber, mas nós não sabemos. Mas provavelmente pela idade do Jonas, 4 adolescentes, provavelmente, hoje estão por aí, voltaram às suas vidas, estão chutando bola, né?
E depois de tudo isso, eu me lembro até hoje que eu fui chorar no sacrário, né? Naquela época, na Santa Casa tem a capela e nós fomos direto para o sacrário, porque tem dor na vida da gente que é só sacrário, é só visita ao sacramento, ao sacrário, que realmente vai aliviar totalmente a dor do nosso coração e da nossa alma. Eu me deitei, eu me lembro até hoje, naquele chão frio, uma época estava muito frio, mês de junho, e lá eu fiquei até que Deus pudesse me levantar para que eu pudesse, né, nós pudéssemos sair dali e realmente velar o nosso filho, sepultar e depois voltar, né, também para casa. O importante é refletirmos, né, que nós, católicos, apostólicos, romanos e praticantes, quando nós assumimos esse projeto de Deus e quando nós abrimos o nosso coração para servir a Deus, nós temos que ter em mente e no coração que nós vamos passar por dificuldades, né? O nosso caminho é um caminho de cruz e isso é importante, né? Todos nós sabemos, né? Ah, estou a serviço de Deus, estou com Deus, então não vou ter mais problemas, não vou ter mais dificuldades. Não. Quando a gente está no caminho de Deus, as tribulações, as dificuldades, tudo isso, elas vão acontecendo. E conosco que éramos pregadores da palavra de Deus, falávamos do amor de Deus, falávamos desta questão de você ser forte, de você ser firme nas tribulações e nas dificuldades, de repente isso acontece conosco. O que fazer? Segurar nas mãos de Deus, né? É importante nesse momento segurar nas mãos de Deus, porque quando a gente está com Deus, a gente consegue passar pelas dificuldades, né? E isso é tudo mais fácil. E quando a gente então recebe essa notícia da morte, né? A gente costuma dizer que o Jonas não morreu, mas que o Jonas foi para o paraíso, né, de onde ele, né, veio. Então ele voltou para o paraíso. Né? Deus ele o chamou de volta, né, porque o propósito dele aqui já tinha se cumprido. E quando nós temos a nossa fé católica, apostólica, romana, nós sabemos o quê? Que aquilo não é o fim, né? Mas que existe agora o grande começo, né? Que é a vida eterna. E a gente tem a certeza que o Jonas vive contemplando esse Deus maravilhoso, esse Deus extraordinário. É isso que nos dá força, é isso que nos conforta e é isso que dá esse ânimo a cada dia para que nós possamos viver. Né? Não que seja fácil, não é fácil, né? É doloroso, muitas vezes, né? Você para, reflete, vem a saudade, mas a gente tem que estar firme sabendo que o nosso Deus está à nossa frente e Ele é que conduz tudo na nossa vida. E nós católicos acreditamos Na vida na vida eterna, eterna. sim. E como o Silvio comentou, também a Kika, mesmo como cristãos, nós que somos cristãos, não significa que a gente tem uma vida perfeita, né? Que uma vez que a gente se torna cristão, a nossa vida deixa de ter problemas. Vocês concordam com Exatamente, isso? exatamente. Portanto, que o próprio Jesus falou, tome a sua cruz e me Siga. Siga. Ele não falou, deixe a sua cruz, ou transfira para outro, ou terceiriza a sua cruz para outra pessoa. Então, ou seja, o que eu entendo? Que realmente, mesmo como cristãos, nós vamos ter dificuldades. A diferença é como a gente encara ela, como o Silvio comentou. Nós como católicos, a gente acredita na vida eterna. E nós sabemos que aqui nós somos o quê? Peregrinos. Sim. Nós estamos aqui para aprender, constituir família, né? Fazer com que a família continue, né? Que é o projeto de Deus. Por que a criação continua? Porque existe a família se multiplicando, né? Filhos vêm, os pais voltam para Deus e assim dá continuidade no projeto de Deus. E assim nós podemos, na verdade, não digo mostrar, né? Mas na verdade, acima de tudo, tanto eu como Silvia, a nossa família, a gente queria experimentar o que era estar vivendo todo aquele deserto, toda aquela dor.
porque nós não éramos os primeiros pais e até hoje não fomos os últimos. Outras famílias também experimentaram esta dor, talvez você que possa estar vendo, né, esse vídeo possa estar experimentando também essa dor cruel, que na verdade é uma dor que ter experimentado essa dor, acho que é uma das piores do ápice assim humano. Eu acho que após isso não existe outro tipo de dificuldade que a gente não suporte. Mas eu quis fazer uma experiência. Eu quis, tanto eu como o Silvio, nós queríamos experimentar o que era tudo aquilo que nós estávamos vivendo, mas nós queríamos fazer algo diferente. Nós vamos realmente mostrar para as pessoas o quanto Deus é bom, mesmo quando nós sofremos. No entanto, que quando nós fomos velar, né, o Jonas, foi um velório aí que passou por nós, velamos ele na igreja do Bom Jesus, e foi um velório aí que passou por nós 9, 10 mil pessoas passaram por nós. Missa de corpo presente com 5 padres, diácono, ministros, né? Então, as pessoas faziam fila para querer nos abraçar, e ali nós tivemos a oportunidade, naquela dor, mostrar para as famílias o quanto Deus é bom, quanto Deus continua sendo bom, né? Mas nós somos humanos, lógico que doeu tudo isso em nós, experimentamos mesmo a fé católica, né? Sepultamos o Jonas, mas o mais cruel foi voltar para casa. Como continuar falando que Deus é bom quando você volta para casa e tudo se cala? O mamãe, o papai, a rotina de futebol, rotina de inglês, rotina de escola, rotina. E tudo isso se calou na nossa vida. E dias depois ele faria 13 anos, se não me engano, 10, 11 dias depois ele faria 13 anos. Então era um aniversário que já estava tudo combinado, o que faríamos, onde iríamos passear. E de repente tudo se calou na nossa vida. Sofremos muito, muito, muito. Foi um desafio muito grande. Deus, mais uma vez, nos visitou e realmente pediu que eu pudesse pegar na mão do Silvio e me deu uma certeza muito grande no meu coração que o nosso deserto iria florir, que era para a gente se levantar e que realmente a nossa vida, tudo na nossa vida iria florir. Na verdade, foi mais um desafio, né? Um desafio de espera, de esperança, esperar esse tempo de Deus que não era no nosso tempo, né? Aos poucos as coisas começaram a evoluir, as coisas começaram a mudar. O primeiro milagre, eu digo assim, que com a morte do Jonas, foi realmente apresentar a beleza do céu. Talvez um dos primeiros milagres, né, que Deus me apresentou ao Silvio, acreditar que o céu existe, que a nossa vida é uma travessia aqui e que o céu existe. E o segundo milagre que a gente só tem, eu aprendi muito tempo com os meus pais, que é falar sobre o tempo do hoje, né? Que a gente só tem hoje, porque hoje, até o hoje é grande ainda, né? Então, eu tenho experimentado, e para mim foi um milagre também, experimentar não somente o hoje, mas o agora, que é o que a gente tem. A gente só tem agora. Então a gente pode amar agora, a gente pode fazer muita coisa boa agora, porque tudo é um instante, tudo muda num piscar de olhos, né? Até meia-noite, tem muita coisa ainda para acontecer. E talvez, né, eu posso dizer assim que o terceiro maior milagre foi experimentar o impossível. Um início, antes de vocês contar agora esse milagre, o que vocês gostariam de compartilhar como mensagem para as pessoas que estão vivendo o deserto hoje? Às vezes esse deserto é a falta, né, o falecimento de um membro querido, de um ente querido, alguém da família. Às vezes esse deserto vai ser com relação à saúde, alguém que está com a saúde, né, debilitada, ou às vezes alguém que está vivendo qualquer um outro deserto. A gente sabe que não é fácil passar por ele. Porém, é no deserto que a gente mais tem a oportunidade de se aproximar de Deus. Sim. O que vocês
gostariam, o que que vocês poderiam falar para quem nos assiste? Qual a mensagem que vocês gostariam de passar para que eles também possam segurar na mão de Deus, né? Assim como vocês fizeram nesse momento difícil com o falecimento do Jonas, é claro para mim aqui, com certeza para quem nos assiste, que vocês seguraram firme nas mãos de Deus e por isso estão aqui hoje e daqui a pouco vão contar, né, esse milagre que Deus fez na vida de vocês. Mas o que que vocês poderiam compartilhar para que a gente possa também fortalecer a fé das pessoas que nos assistem aqui? O mais importante é você confiar em Deus. Ter fé, meu bem. Ter essa fé viva, porque quando a gente tem fé, e fé é você acreditar naquilo que você não vê, né, diz a palavra de Deus, fé é você ter a capacidade de estar diante de um abismo e você dar o próximo passo, sabendo que Deus vai te acolher, né? Isso é fé. E toda a nossa trajetória, né, na igreja foi de testemunhar essa grande fé, esse grande amor de Deus. Deus pede para que a gente dê o grande testemunho. Então, para você, né, assim como foi para nós e para você que nos acompanha nesse momento, eu não sei qual é o seu deserto, né? Como o Denis falou, né, cada um tem o seu deserto e passa por um deserto. O nosso deserto foi A a perda perda, do né? Jonas. Né? O seu deserto pode ser o desemprego, pode ser um problema de saúde, qualquer fato que possa estar causando para você alguma dor. Né? Deus sempre nos pede o quê? Tenha fé, acredite. A oração, a palavra de Deus, a vivência na comunidade são Ferramentas, né, bem? ferramentas e caminhos que vai fazer você superar e suportar qualquer dor na sua vida. A comunidade, ela é essencial. Foi o que nos sustentou, né? A comunidade. Nós vivíamos numa comunidade e essa comunidade nos acolheu de uma forma extraordinária. Silvio, e às vezes acontece das pessoas falarem, poxa, mas eu assisto a Santa Missa de casa, principalmente pós-pandemia, a gente vê muito, né? Muitas pessoas ainda não voltaram para participar presencialmente na Santa Missa. E falam, ah, mas eu estou assistindo em casa a mesma coisa, e a gente vê muito pessoas que têm condições de saúde de se deslocar tranquilamente. A gente sabe que em caso de alguém estar debilitado com relação à saúde, realmente ela fica em casa, assiste, recebe visita, né, para receber Eucaristia também. Mas isso que você está falando, né? E nós estávamos na comunidade. Sim. Viver distante da comunidade, o que que teoricamente eu entendo que isso acaba deixando a gente um pouquinho mais fraco na fé, seria Exatamente, isso? exatamente. E existe até, e isso é importante, foi importante você tocar nesse assunto, porque muitas pessoas que perdem os seus filhos ou que passa por um trauma, uma dificuldade aí, que seja muito grande, mas principalmente as que perdem os seus filhos, muitos pais que não têm um alicerce em Deus, que não têm uma comunidade, que não têm uma fé, muitos deles acabam até se suicidando, porque é uma dor tão grande, é um trauma tão forte na sua vida que se você não tiver Deus e se você não tiver a comunidade junto com você, você não consegue suportar. Então a comunidade, a palavra de Deus, a Eucaristia é o caminho que vai fazer você suportar todas essas dores e você conseguir ressignificar tudo isso, né? Para que tudo isso aconteceu? Então, eu e a Kika, nunca nós questionamos a Deus, por que isso aconteceu na minha vida? Eu participava da igreja, eu ia nas missas, eu pregava encontros, eu era um católico realmente praticante, testemunhava, falava de Deus. Por que isso aconteceu comigo? Não, nunca nós fizemos essa pergunta para Deus, mas sempre para que isso aconteceu. Sempre tem um motivo, né? E Deus mostrou para a gente, né? Para você ter uma ideia, mostrou para a gente até no velório do Jonas Quantas pessoas? as pessoas Sim. e para quê? Para você ter uma ideia, as pessoas que entravam na fila e vinham nos abraçar, abraçavam e quantos pais, não foi um nem dois, foram vários pais, porque como o Jonas com uma semana, isso
comoveu a cidade, parou a cidade, nós nem não entendíamos o porquê de tudo isso, né? Depois Deus foi nos mostrando, as pessoas chegavam e nos abraçavam e olhavam para mim, me abraçava e falava assim: olha, aquele menino transformou a minha vida. Né, ele testemunhava ali para a gente na hora: olha, eu estava fora da minha casa e voltei para minha casa, voltei para minha família. Olha, eu estou amando mais o meu filho. Olha, isso está acontecendo mais. A minha família começou a se unir mais. Né? E aí a gente começou a perceber, a missão do Jonas era essa. Né? Os seus 13, quase 13 anos que aqui ele viveu, foi para transformar vidas, foi para poder mostrar para as pessoas que tem que se amar, que que a família tem que estar unida. Né? Então, a comunidade, a Eucaristia, a palavra de Deus são os grandes alicerces para que a gente possa suportar qualquer situação. Adoração, adoração ao Santíssimo. Eu lembro que a gente adorava muito, e quanto mais a gente adora, mais a gente é curado. Então foram experiências que nós fomos, né, aos poucos a gente foi fazendo e as coisas foram acontecendo, né? Mas de repente quem está nos ouvindo pode pensar, mas parece uma mágica tudo isso. Parece muito fácil, né? Mas na verdade, o primeiro passo mesmo, eu falo assim, lógico que a fé, mas eu preciso querer me levantar, né? Eu preciso querer. E esse querer é muito poderoso na nossa vida, independente da situação ou da prostração que você se encontra, eu preciso querer. Mas eu não tenho força nem para querer, né? Mas eu vou falar, vou ser sincera, eu tive essa coragem, o Silvio também teve, e incrível que é poderoso esse desejo, esse querer. Por quê? Porque os próximos passos, quem se preocupa é Deus em dar por nós. Foi isso que nós experimentamos. Então, quem está nos vendo fala: nossa, que casal lindo, tão bonito tudo isso. Como que eu também, o que eu também posso fazer? Você precisa querer se levantar, né, da prostração que está e não se preocupar. Só precisa querer. Por quê? Os próximos passos é Deus que dá por nós. Através de quem? De anjos. Uma música, um livro, uma pessoa que bate do nada na porta da sua casa. Você liga a TV ou liga o rádio, uma música tocando, ela só está tocando para você, para mais ninguém. Então isso a gente foi experimentando, e um pouco hoje, um pouco amanhã. Do nada, amigos apareciam em casa 11 horas da noite. E nós dois lá chorando, não tinha coragem de ligar para ninguém. E a gente veio aqui, porque a gente sentiu que deveria estar aqui 11 horas da noite. É Deus que envia. É Deus quem envia. Então, é isso. Estamos partilhando experiências que realmente deram certo e dá até hoje. Exatamente, a história de vocês. E o que a gente percebe, né, nos dias de hoje está muito comum. Com relação à família, muitas vezes o casal tem filhos, né? Já tem uma família formada. E acontece muitas vezes de pequenos problemas de relacionamento, às vezes um pouco mais de diálogo na família. Vem, lógico, as questões, às vezes financeiras ou outras situações, e em função de alguns outros problemas bem menores que o que vocês viveram, que foi a perda, né, de um filho, né, e acabam se separando. Por quê? Ou seja, tem a família, tem os filhos, já é uma família constituída e às vezes por pequeno detalhe acaba se separando, né? Ou seja, aí os filhos ficam longe do pai ou da mãe. E na história de vocês é bem claro a gente observar que, poxa, quando a gente tem, não vamos deixar situações menores desfazer a nossa família. Sim. Que esse é o projeto de Deus. Sim, com certeza. Né? Então não é por pequenas dificuldades, não chega nem perto, às vezes, alguns problemas que todo mundo tem no dia a dia, a gente passa, e às vezes as famílias preferem se separar, ao invés de resolver, de se amar, sentar e dar valor. Eu tenho meu filho, eu tenho minha filha, eu tenho minha esposa, eu tenho meu marido, deixa eu dar valor. E principalmente quando a gente está no caminho de Deus, assim como vocês testemunharam aqui na comunidade, Santa Missa, Eucaristia, adoração ao Santíssimo,
a questão também da oração, como a gente sabe, a gente católico, rezar o Santo Terço, rezar o Rosário todo dia, fortalece muito a gente, Exatamente. né, espiritualmente. Nossa Senhora mesmo, na aparição dela de Fátima, ela pediu para os três pastorzinhos rezar o Santo Terço, porque ele tinha e tem, com certeza até hoje, o poder de evitar guerras. Então, Sim, olha só também o poder da oração. com certeza. Por que que às vezes muitas famílias acabam desfazendo, né? Porque está longe da igreja, está longe das coisas de Deus, né? Não está segurando nas mãos de Deus. Principalmente o pai e a mãe, nos dias de hoje, precisam levar seus filhos para a igreja. Mas não só levar eles também precisam Precisam participar, estar. né? Sim. E na opinião de vocês, a fé ela é um sentimento ou é uma decisão que a gente tem que tomar? Eu acredito, eu vou seguir em frente. Uhum. A fé ela é uma decisão, né? É uma decisão. Porque você muitas vezes, é, quando você toma uma decisão, às vezes você não está enxergando o acontecimento, né? Então você decidir, não estou decidido. E estar com Deus, estar no caminho de Deus é uma decisão, porque o mundo ele vem, né, ao nosso encontro para nos afastar de Deus. E ele vem nos oferecendo e nos oferecendo coisas, né, aos nossos olhos que no primeiro momento são fantásticas, são maravilhosas, e aquilo vai, né, nos tirando do caminho de Deus. Então você tem que estar decidido, né? As ondas do mundo, elas são grandes. E você tem que ter aí a força para que você possa passar por essas ondas, que são, né, as investidas do mal em nossa vida. Né? O inimigo, ele investe em nossa vida. Ele investe 24 horas em nossa vida. Né? Porque ele quer nos tirar do caminho de Deus. E você ter fé significa você suportar todas essas dificuldades e todas essas tentações para estar no caminho de Deus. Então é uma decisão e tem que ser uma decisão firme, né? Não importa as Até dificuldades. porque a fé é acreditar naquilo que ainda a gente Não viu. não vê É, fisicamente, né? é. Exatamente. E não importa o tamanho da tempestade, a fé se mantém, Com né? A certeza. fé se mantém. Então, como nós estávamos falando, né? Depois de tudo isso, desse processo de levantar, as coisas começaram a acontecer. Então, uma das primeiras coisas que aconteceu, como nós doamos os órgãos dele, então nós ganhamos da Câmara Municipal uma lei de incentivo à doação de órgãos, né? Olha só. Então, todo mês de setembro é celebrado essa lei com o nome dele, né? Lei de Incentivo à Doação de Órgãos, Jonas Brito. Depois nós ganhamos também uma creche, o nome, né? Na verdade, lá no Világio, uma creche, Centro Infantil Jonas Jonas Brito, Brito. né? No bairro, no Village. Nós lançamos esse livro aqui, né? Em 2017, nós lançamos, foi mais um milagre aí que Deus trouxe para a nossa vida, né? Transforme o seu deserto em milagre. Estamos na segunda edição, né? Do livro. Graças a Deus, um livro que Deus permitiu que nós escrevêssemos para partilhar mesmo toda a consolação que foi ser consolado por Deus. Que força é essa, né? Que tem, né, do levantar e depois dessa decisão tomada, quanta coisa boa, né, pode acontecer. Temos aqui na cidade, em Araras também, 4 trabalhos de conclusão de curso, né? Um na Uniararas, enfermagem, na Einstein também enfermagem, no ISCA jornalismo e no ISCA também serviço social, falando da lei Jonas Brito, falando sobre doação de órgãos, né? Nossos pés nesses 9 anos, né, que vai fazer agora, entre podcast, empresa, igreja católica, igreja evangélica, a gente já pisou, né, também. Pisamos em quase 500 ou mais lugares, né, que Deus permitiu nossos pés pisarem, para falar dessa bondade de Deus, que Deus continua bom para as nossas vidas, mesmo quando nós sofremos. E é lógico que não se cala na alma de uma mãe e de um pai, né? Não se cala. O desejo novamente de ouvirmos, né? Uma mãe, o papai. E eu continuei acreditando mesmo em Deus, mas chegou um determinado tempo da minha vida
que eu precisava continuar sabendo para onde eu estava indo, né? Eu me perdi um Fazia pouco aí, falta. fazia falta, né? Fez muita falta para nós. E aí eu fiz a quaresma de São Miguel, 40 dias, né, rezando a quaresma de São Miguel e fiz 3 perguntas para Deus. Nesses 40 dias eu gostaria que o senhor me respondesse se havia possibilidade de eu ficar grávida novamente, se ele queria que eu adotasse, ou se ele queria que nós fôssemos, né, para os confins do mundo para pregar, falar do amor dele, da bondade dele. Rezei 40 dias a quaresma de São Miguel. Na verdade, chegando no 38º dia, comecei a passar mal, e o Silvio fala, e foi, né, o leite ninho com café que você tomou na casa de uns amigos no final de semana, né? E continuei passando mal, e depois, quando eu percebo, antes de terminar a quaresma de São Miguel, com 46 anos, grávida, naturalmente grávida, né? Que bênção E de uma Deus. bênção de Presente do Deus, céu. foi um presente de Deus, e hoje nós temos, né, com 47 anos, eu tive o Samuel, que hoje tem 6 anos de idade. Vem aqui, filho, para eles verem você aqui, ó. Quanto você é lindo, ó. Né? Cara da mamãe, viu? A cara da mamãe. Esse é o Samuelzinho, ó. Né? Samuelzinho, aqui com 6 anos, 6 né? anos. 6 aninhos, né? Junto com a gente. E o deserto não para, né? De florir. E as promessas começaram a se cumprir cada vez mais. Estou aí, se Deus quiser, esse ano eu lanço nosso próximo livro, Que que legal. é partilhando mesmo, né, que o nosso deserto floriu, né? Já tem o nome, não? Então, o meu deserto, ou o nosso deserto, né, floriu, partilhando mesmo esse poder do levantar, né? O quanto ele é realmente rico, né? Então, Deus enviou esse presente para vocês, o Samuel, e quanta coisa boa Deus proporcionou através do Jonas também. Sim, Todos esses pontos que vocês compartilharam, a creche com o nome dele, os TCCs, a lei de doação de órgãos, olha quanta coisa, ou seja, Deus tira das dificuldades coisas boas. Exatamente. E a sim, gente como cristão, com certeza, a gente tem que aprender a enxergar esses pontos. Que muitas vezes a gente tende a querer ficar reclamando, oh Deus, mas por que está acontecendo isso comigo? Mas olha quanta coisa boa, quanta conversão no próprio velório que vocês Sim, comentaram, paz, eu voltei para casa, eu estou dando valor à minha família, olha só quanta coisa boa já tem feito, né? Até os dias de hoje, os mais de 500 lugares que vocês mas, foram pregar, levar a palavra de sim, Deus, sim, quantas sim, conversões devem ter acontecido exatamente. no meio do caminho. Eu mesmo já participei no retiro, né? No dia meu olho lacrimejou, depois eu ouvi de novo no outro retiro e lacrimejou de novo, é, porque realmente é uma história que a gente precisa estar realmente segurando nas mãos de Deus para a gente conseguir passar por ela e enxergar essas coisas boas, esses frutos que Deus faz na vida das pessoas que estão ao nosso redor. E com certeza, também através desse vídeo, pessoas que até não estão tão próximas da gente, moram em outras cidades, também vão ter a oportunidade de refletir sobre esse testemunho de vocês. E é sempre importante também, irmãos, se você está longe, né, da casa de Deus, se você está afastado, tenha fé, ou seja, tome uma decisão. Volte para a casa de Deus, volte para a sua comunidade. Nunca é tarde para a gente retomar, porque a gente, como pai, mãe, até filhos, a gente precisa estar em comunhão com Deus até para proteger a nossa família e levar os que não estão indo também para a casa de Deus para se fortalecer. Porque a gente sabe que teremos dias alegres, teremos Exatamente. dias difíceis, né? Dias onde a gente vai sorrir, dias onde a gente vai chorar, né? Mas estando com Deus, a gente consegue continuar caminhando, mesmo que às vezes a gente reduza um pouquinho a velocidade, mas pela fé a gente continua, a gente não para. E o que a gente percebe muito nos dias de hoje, pessoas tirando a própria vida, entram numa Exatamente. depressão, entram num problema, não conseguem sair, e segurando nas mãos de Deus,
com certeza a gente consegue passar, até porque não é mais só a nossa força que vai fazer a gente trilhar por esse caminho, mas Deus quem vai nos puxar, quem vai nos levar, assim como um Com pai certeza. faz com seus filhos, né? Quando o pai pega na mão do filho, da criança, e leva, vai guiando ela, é isso que Deus faz com a gente, quando a gente segura na mão dele. E não tem outro meio de segurar nas mãos de Deus se a gente não estiver em comunhão com ele, participando efetivamente, indo na igreja. E se a gente quer tratar um dente, a gente precisa do dentista, né? Não tem Sim, como tratar de casa, não é verdade? Então, se a sim. gente precisa, até um ato de fé, a gente ir, mesmo no momento de frio, chuva, ir na Santa Missa, semanalmente, ou quem pode diariamente também, para a gente se fortalecer para esses momentos difíceis. Silvio, o livro, Exatamente. o que de uma forma resumida, para não também, depois o pessoal pode adquirir, depois a gente pode postar também o link. O que vocês trouxeram de mensagem dentro dele, assim, de uma forma para chamar a atenção de quem nos assiste, para também adquirir o livro de vocês? O livro ele é um pouquinho daquilo que nós vivemos e como nós conseguimos passar por tudo isso, né? Tanto, o tema dele, Transforme seu deserto em milagre, é que realmente Deus pode transformar a sua vida, mesmo você passando pela dificuldade, né? Não existe ressurreição sem cruz, né? Então, Exatamente. é o que a gente trata aqui e qual as ferramentas, como a gente conseguiu passar tudo isso. E dentro do livro aqui também, nos seus escritos, existe algumas mensagens, Homenagens. né, umas homenagens que os amigos do Jonas fizeram para ele. Né? Porque depois nós começamos a entender e ver que o Jonas, ele era meio quietinho assim, mas ele fazia um trabalho assim muito forte com os seus amigos na escola. Ele era um testemunho, né? E a gente ouviu muito isso, né? De pessoas que se encontraram, né? Através dele. E quando nós voltamos para casa depois de todo o acontecido, né? Nós começamos a ver as redes sociais. Um texto de um jovem, né, me deu uma força tão grande, mas extrema, né, que fez com que realmente a gente levantasse a cabeça e falássemos, não, Deus é fiel, justo e sempre estará conosco. Né? Então eu vou, né, ler ele aqui para vocês, só para vocês entenderem, quem escreveu isso nas redes sociais foi o Henrique. Né? E o Henrique disse assim, né? É estranho sentir o que estou sentindo. Toda a minha história como esse sentimento com o nome indefinido. Começa quando recebo a notícia de um garoto chamado Jonas, amigo da minha irmã, que estava no hospital devido a um acidente de carro. Logo na minha cabeça veio algo como: vai ficar tudo bem, e, né? Ele ainda é jovem e tem uma vida toda pela frente. Com o acidente, várias hashtags, cartas, posts, textos, mensagens de apoio e qualquer outro tipo de mensagem de apoio começaram a surgir. Pessoas que eu nem imaginava que conheciam o Jonas começaram a falar dele. Mesmo não sendo conhecido, eu comecei a pensar nele e que tudo ficaria bem. Uma semana e alguns dias depois, eu recebi a triste notícia que Jonas tinha passado dessa para melhor. Meu peito sentiu um aperto, que eu achei que seria momentâneo, mas não é momentâneo. Todas essas tragédias me fez pensar sobre a vida e como tudo pode acabar em um piscar de olhos. Cada dia que passa, esses pensamentos só crescem, e é estranho esse sentimento. Eu nunca perdi algum familiar ou amigo que seja muito próximo. Já perdi familiares que tinha, contanto eu não senti uma dor considerável. Mas essa espécie de dor me faz sentir saudades de alguém que eu nunca conheci. É estranho saber que eu nunca vou conhecer esse garoto incrível que você era, mas sei que você está em um lugar melhor e o céu está feliz por ter recebido um anjo como você. Eu sinto uma coisa ao olhar para o oeste. O meu espírito chora por estar indo embora. Então, isso foi tão profundo para mim, isso, que foi um gás para minha vida,
né? Um garoto que não conhecia o Jonas, que não sabia quem ele era, Uhum. mas que ele causou, né, isso no coração dele, né, de repensar a vida, de fazer muitas coisas. Então, isso é um pouquinho do que o livro traz, né? E tem muitas outras coisas aqui, e que a gente sempre fala, né, que é importante, né, a gente estar testemunhando essa graça e esse amor de Deus na vida das pessoas. E o Jonas fez isso, Com né? certeza. Testemunhou, falou do amor de Deus para as pessoas, e as pessoas começaram a se encontrar com Deus. E a gente descobriu nesse tempo também que a morte, ela não é o fim dos nossos desafios. A ausência de Deus mata mais do que a própria a morte em si, né? No nosso caso, fomos visitados pela morte, mas talvez você está sendo visitado com uma dor, uma doença, um desemprego, mas isso não é o fim. A ausência de Deus, ela destrói muito mais do que a dor da morte. E para nós descobrir tudo isso foi extraordinário, porque eu sabia que Deus podia restaurar a nossa família, restaurar de volta a minha vida, a minha história. E isso, para onde os nossos pés pisam, é milagre. Né? As pessoas olharem para a nossa vida, 46 anos, né? Gerar um filho, né? Ter um filho com 47 anos, é milagre mesmo de Deus. Né? Um filho perfeito, lindo, saudável, e que hoje é o nosso combustível. Né, o nosso combustível para tocar a história, continuar fazendo a nossa história aqui nessa travessia, né, da vida. Com certeza. Depois do deserto, a gente tem a oportunidade, né? Deus sempre prepara algo para a gente se fortalecer, para colher coisas boas, né? Exatamente. Porque as pessoas só escutam dizer que Deus é bom. Só escuta. Ah, é? Eu experimento, mas Deus é bom mesmo? Então está aqui um casal que não só fala, a gente sente com a nossa alma, a gente experimentou e experimenta até hoje. Hoje não tem desafio nenhum para nós, né? Que realmente seja impossível de Deus destravar para nós, né? Então é muito bom ter Deus poderoso na nossa vida. Com certeza. E tudo depende da gente, né? Deus, Sim. na Bíblia fala que eis que eu bato a porta, aquele que abrir eu entrarei. Exatamente. Então, ou seja, precisa de uma ação nossa. Sim. Deus nos criou, somos filhos dele, mas ele também não arromba a porta. Ele nunca vai invadir, né? Ele nunca vai invadir, ele nos dá o livre-arbítrio para a gente escolher que caminho que a gente quer, viver com ele ou sem ele. E sem ele, como a gente sabe, não é uma boa decisão, porque nesses momentos que a gente precisa, se não estivermos segurando na mão de Deus, realmente fica difícil da gente vencer as dificuldades. Sim. Exatamente. Sim. Muito bem. Gostaria de agradecer a presença de vocês, Silvio, Kika, agradeço pelo convite, por ter aceitado. Como eu comentei com vocês, irmãos, esse é o nosso primeiro vídeo do canal Coisas de Deus, muitos outros virão. Fé em Deus, né? A gente vai gravar outros vídeos também para edificar a nossa fé, para que a gente possa compartilhar as coisas que Deus vem fazendo na vida dos nossos irmãos que estão firmes, segurando, né? Para que possam fortalecer a nossa fé no dia a dia. É importante porque a fé ela arrasta, né? O testemunho ele arrasta. Pessoas que já viveram, é possível vencer, basta eu acreditar em Deus e me aproximar dele. Também não é legal a gente querer se aproximar de Deus só no tempo onde a gente está passando por dificuldades, porque talvez a nossa alma, nosso espírito não está preparado para entender. Exatamente. Nesse momento, se a gente está vivendo longe, no momento da dificuldade, a gente se aproxima, eu vejo que aí tende a gente a querer questionar Deus, o porquê. Mas se a gente já está segurando na mão dele, né, ele com certeza nos faz entender, através da fé, que dias melhores virão. Sim. E nós vamos transformar o nosso deserto em milagre. Milagre. Vocês querem mandar um abraço para alguém? Só dizer que as pessoas que quiserem o livro, né, e queiram saber, a editora é Escortec, né? Só procurar por lá, né, editora Escortec, você pode também adquirir, com certeza
eu tenho certeza que vai fazer muito bem para vocês. Muito bem, a gente deixa no link do vídeo também o nome da editora certinho, se tiver algum link, depois vocês compartilham com a gente para que todos possam ter acesso, com certeza, e edificar cada vez É. mais na fé. E quero agradecer, né, o convite, né, que você nos fez e a oportunidade de podermos passar para as pessoas um pouquinho da nossa experiência, um pouquinho desse grande amor que Deus tem por cada um de nós, pela nossa família e todas essas transformações que Ele faz. Muito obrigado, Silvio, Kika, por terem aceitado o convite. Como eu comentei, é o primeiro vídeo. Deus possa abrir as portas, que a gente possa continuar com esse trabalho. Agradeço também o Luiz, que está aqui nos auxiliando, nosso cinegrafista. E assim a gente vai seguindo, sempre com foco nas coisas de Deus. A nossa confiança está no Senhor, que fez o céu E e a a terra. terra. E a gente possa glorificar Deus com a nossa vida. Grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau.